Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Recultura, o podcast da Peak Digital, que foi criado para a gente falar sobre cultura, sobre engajamento, sobre performance e sobre resultados. E no nosso primeiro episódio, não teria ninguém que eu gostaria mais de entrevistar do que minha sócia, minha parceira de vida, uma pessoa que eu tive o privilégio de dividir minha vida pessoal, profissional, a mãe do maior tesouro da minha vida, que é minha filha, a Bárbara, que vai contar pra gente um pouco da visão da experiência profissional dela, do ponto de vista de quem estava ali junto, construindo cultura, construindo pessoas e compartilhando um pouco da sua história com a gente. Então, Bárbara, por favor, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Primeiro queria agradecer o convite, né, dizer que eu tô muito honrada aqui por ser o nosso primeiro episódio, de ter sido convidada. Meu nome é Bárbara, eu tenho 33 anos e eu sou economista, sou formada em economia, mas tenho atuação na área de gestão de pessoas. Tenho 2 pós-graduações, uma em gestão de pessoas e liderança e uma em neurociência, comportamento e desempenho. E atuar na área de gestão de pessoas sempre foi a minha paixão desde o começo, né. A gente teve aí uma jornada juntos, né, de criação da nossa primeira startup, que foi a Easy Crédito, que a gente viu aí trilhar todo o caminho, né, da criação até o sucesso. No último ano eu tenho me dedicado ao nosso à nossa maior jornada, né, ao meu maior desafio pessoal, que tem sido a criação da nossa filha. Eu tenho uma bebê de 11 meses, e agora a gente está se dedicando também à criação de a geração de mais uma filha, que é a Pique, que é a nossa atual jornada juntos, mais uma vez desenvolvendo essa parceria, e eu estou muito feliz por estar de novo atuando na área que eu gosto e que eu amo aí atuar. Bom, você falou um pouco da sua trajetória, vamos falar um pouco dessa jornada, né? Aonde foi que você construiu essas habilidades e conseguiu desenvolver essas questões de cultura e performance que vai ser o foco da nossa conversa. Tudo começou com a Easy Crédito, né, que foi a fintech que a gente criou lá no passado, que tem aí 10 anos de existência. Foi a minha primeira jornada empreendedora, então a gente começou juntos, nós e outros fundadores, e isso ao longo dos anos foi se estruturando, foi crescendo, a gente passou por muitas etapas de desenvolvimento e a gente viu que a cultura era necessária. A gente viu que para atrair e reter talentos, a gente precisava se desenvolver nesse aspecto. E a EasyCrédito foi uma fintech de sucesso, a gente conseguiu aí atingir milhões de pessoas através do crédito, que foi muito importante para nossa história, para nossa experiência, para o que a gente é hoje. E a cultura foi um elemento importante, acho que tanto para o sucesso da empresa, quanto para minha virada de carreira. Eu que comecei numa outra área, consegui, né, me adaptar, consegui estudar e chegar nesse novo caminho. Bom, tô muito feliz de receber você aqui no nosso primeiro episódio e queria que você compartilhasse com o pessoal como é que foi essa descoberta da gestão de pessoas. Você comentou que você estudou economia, uma disciplina mais voltada para finanças ali, Uhum. mas hoje é uma gestora de sucesso aí que conseguiu coisas incríveis que a gente vai compartilhar logo a seguir. Como é que foi essa descoberta? Bom, eu comecei na economia porque eu tinha ali uma paixão por essa área, eu queria entender um pouco mais da área de finanças, investimento e tudo. Só que na medida que a gente foi empreendendo, eu comecei, de fato, atuando na minha área. A gente, quando empreende, faz um pouquinho de cada coisa, né, não tem jeito. Eu trabalhava ali com financeiro, com administrativo, mas eu comecei a me interessar por aquilo que realmente me chamava a atenção. Então eu comecei a trabalhar muito recrutamento, comecei a trabalhar muito performance, eu comecei a ter um apoio mais próximo à liderança da empresa, e isso tudo foi me fazendo descobrir meu propósito. Então, na medida que eu via os resultados acontecendo, isso foi me incentivando a estudar também. E aí eu comecei a desenvolver esse outro lado. Eu sempre fui apaixonada por pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de me relacionar, e eu gosto também de ser um apoio, de ser alguém que impulsiona outras pessoas, e isso me trouxe realmente satisfação profissional. Bom, vão ter muitos empreendedores, muitas pessoas assistindo a gente que estão em diferentes estágios, né, de evolução, de maturação, de crescimento na empresa. E a gente pôde passar por todos esses estágios, né, de ser ali uma startup, uma ideia inicial com alguns malucos
né, tentando fazer alguma coisa, depois contratar os primeiros colaboradores, né, se tornar uma pequena empresa, né, e depois uma média empresa ali já com, alguns desafios de pessoas. Qual foram os estágios, né, ou seus principais desafios em cada uma dessas fases? Olha, sobre desafios, eu posso dizer assim, que no começo, o principal desafio é mostrar qual é o propósito, né, por ser uma empresa jovem, recém-criada, então a gente precisava disso. Depois, a gente precisa atrair talentos e reter, né, treinar, capacitar, reter. E também quando a gente entrou ali numa fase de tração, a gente estava naquele período de boom da tecnologia, dos profissionais de tecnologia. Então isso também trouxe uma dificuldade para recrutamento, para retenção, mas acho que foi algo que a gente conseguiu fazer com excelência e trilhar esse caminho. Bom, um ponto que eu acho que sempre esteve atual, né, para empreendedores, para gestores de pessoas, é a questão da cultura, né. Então, a cultura ela não apareceu, né, a gente precisou trabalhar esse desafio. Como é que foi isso para você? Quando você descobriu o que que era cultura e como que você trabalhou, né, na EasyCrédito para que a gente tivesse uma cultura? Eu acho que começou com a comunicação. Quando a comunicação começou a dar errado, a gente viu que era necessário. Quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio, enfim, você precisa que todo mundo saiba para onde está indo. E acho que isso foi um ponto-chave para a virada na minha carreira e para minha atuação. Eu entendi que eu precisava demonstrar para as pessoas para onde a gente estava indo e como que a gente precisava que elas trabalhassem para a gente chegar lá. Isso foi que me deu condições, né, de estudar, de entender e também de direcionar toda a liderança da empresa e toda a nossa o nosso time para que a nossa estratégia não fosse engolida. Eu lembro que você tinha uma frase muito interessante sobre cultura, que você utilizava música para dar exemplos, e a gente tinha pessoas diferentes, de diferentes cidades, de até mesmo, profissões diferentes dentro da empresa. Qual que era esse exemplo que você utilizava sobre cultura e como que é criar isso, né, nessa multiplicidade de pessoas e pensamentos? Então, eu correlaciono muito a cultura com música, né. Numa orquestra, por exemplo, você tem ali o maestro que está regendo profissionais, especialistas nos instrumentos que eles tocam, mas eles são ali eles têm um script para seguir, né. Já na cultura não, a gente tem as pessoas que são especialistas no que fazem, que foram treinadas para aquilo, mas a gente já prefere que a cultura ela seja como o jazz, onde elas tenham liberdade para criar, para inovar e que a gente possa fazer algo que seja confortável para todo mundo, mas que todo mundo fique satisfeito com o resultado final. Então que eles possam deixar a sua marca dentro da cultura, apesar de haver alguém regendo. A gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre cultura. E tem muita gente que acha que cultura é coisa bonitinha de startup, né, que é piscina de bolinha, né. Mas explica para o pessoal o que que é cultura e qual que é a importância da cultura para se atingir resultados dentro de uma empresa. Essa é uma boa pergunta. Então, no começo, relacionado à cultura, tinha muito disso, né. Ah, é a cultura do da trabalhar de Havaianas, é a cultura de piscina de bolinha. E claro, esses elementos fazem parte da cultura, a gente não pode negar que o ambiente influencia muito na cultura. Se você quer ter um ambiente onde as pessoas vão ser levadas à criatividade, à inovação, isso é importante. Mas o mais importante que eu vejo relacionado à cultura é o alinhamento que as pessoas têm. Elas sabem porque elas estão ali, elas sabem para onde a gente está indo, e eu utilizo muito da cultura para isso. Eu acho que você pode influenciar através do ambiente, você pode influenciar através dos treinamentos, através daquilo que a empresa proporciona, mas a gente utiliza, na minha opinião, a gente utiliza a cultura principalmente para que as pessoas sejam levadas ao resultado, que elas saibam, né, no que elas podem influenciar, no que elas podem gerar de resultado e como que a gente potencializa os talentos que a gente tem nas suas devidas funções. Então vamos compartilhar com o pessoal que, tá tentando construir uma cultura hoje, quais são os principais elementos ou quais são, né, os principais fatores que você utilizou para construir essa cultura? Bom, eu tento trabalhar, né, na época da EasyCrédito a gente trabalhava muito 3 pilares da cultura.
eu trabalhava muito a parte de rituais, então eu sempre mostrava, né, para os colaboradores e tentava fazer ali rituais relacionados à celebração, rituais relacionados a alinhamento, reuniões onde os líderes eram incentivados a fazer com seus colaboradores, que a gente chama de one on one, né, que é uma coisa mais próxima ali. Feedbacks também, que eu acho que é muito importante. Então, a gente sempre teve uma cultura de feedbacks dentro da empresa, onde tanto os liderados quanto os líderes poderiam e tinham liberdade para dar esse feedback, e isso era amplamente incentivado para que as pessoas pudessem se expressar e se autoajudar, que eu acho que isso é o mais importante. E a gente tinha também um terceiro ponto que era muito importante para a gente, que era o treinamento. O treinamento é ali onde a gente vai capacitar, onde a gente vai realmente colocar cada talento para jogar na sua função, né? É como se fosse ali um time de futebol onde cada um vem sendo direcionado para explorar realmente seu talento e aquilo que ele pode entregar de melhor para a gente conseguir, como um time todo, atingir o resultado. Cultura não é importante só, né, para contar qual caminho que a gente está seguindo, né, mas é importante para delimitar, alguns aspectos da construção de qualquer empresa, de qualquer companhia. E eu queria que você compartilhasse com a gente, né, como que era essa questão das coisas que são inaceitáveis na cultura, né, ou que não fazem parte da cultura. Bom, como eu falei, os elementos da cultura, eles são muito importantes. Então, alguns que a gente sempre trouxe ali como base do que a gente era: o respeito, tanto o respeito entre as pessoas, quanto com a diversidade, quanto com a profissionais que estão começando, a liderança. A gente sempre tratou isso com muita importância. Olha, é importante respeitar as pessoas. A comunicação, então a comunicação ela precisava ser clara, ela precisava ser coesa, sem ruído, sem fofoca. Claro que é difícil, mas era algo que a gente tentava trabalhar bastante, que a transparência era importante. E a gente tentava promover um ambiente onde as pessoas fossem o mais responsáveis e maduras possíveis. É claro que vai ter situações onde um vai agir com mais maturidade que o outro, vai ter situações que o líder vai ter que mediar. Isso é completamente normal e faz parte, né, do dia a dia de uma empresa, até de uma família, isso faz parte. Então, a gente tratava sempre de preparar as pessoas e treinarem elas para esses momentos onde isso ia ser necessário, mas isso era o mais importante: atuar com pessoas que fossem maduras, responsáveis e respeitosas no dia a dia. Independente da idade, da profissão. Independente da idade, da profissão, gênero, sexo, raça, a gente sempre trouxe isso com muita transparência e de muita qualidade dentro da empresa. Uma coisa que eu tenho percebido em conversas com outros empreendedores sobre esse assunto, é que existe uma dificuldade de se propagar a cultura quando a empresa vai crescendo, né. No comecinho ali, são só os sócios, os fundadores, né, teoricamente estão todos alinhados, mas a empresa vai crescendo, vai precisando colocar novos cargos, novas pessoas, e aquilo acaba se perdendo. Qual que é o segredo para que você consiga crescer e manter a sua cultura? Eu vejo muito que a cultura ela não é criada pelos fundadores. Ela vai se adaptando na medida que a empresa vai crescendo. Então a gente viu muito isso, né? A gente teve a cultura lá no comecinho, que influenciava muito das pessoas que estavam começando as suas carreiras, que jogavam Pokémon o dia todo. A gente teve muito isso da questão dos games e tudo. Mas a cultura ela vai mudando. Então acho que os desafios vão mudando na medida que tudo vai crescendo e se estruturando. E uma coisa que eu percebi que faz, né, que a gente vê claramente que faz toda a diferença é a questão do exemplo. Hoje os líderes, eles precisam se preocupar muito com o exemplo que está sendo propagado. Não adianta eu querer vender uma cultura dentro da empresa, influenciar uma pessoa a ser alguma coisa ou a chegar em algum lugar do qual eu não acredito. Eu preciso primeiro acreditar naquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter certeza daquilo que eu estou fazendo, para que outras pessoas vejam e consigam entender como que elas podem acreditar também. Acho que isso para mim é o mais importante. O exemplo ele influencia positivamente. E aí, com as devidas, né, atuações ali da liderança, a gente consegue direcionar melhor as pessoas. Então não adianta tentar criar uma cultura de algo que você não é, né, então Exatamente. Não adianta querer impor uma cultura. A cultura ela vai crescer e ela vai sendo adaptada e mudada de acordo com as fases da empresa.
Várias pessoas começaram a carreira com a gente, tiveram ali os primeiros empregos, né, e ficaram com a gente aí nesses quase 10 anos de trajetória antes da venda da empresa. Como é que foi formar essas pessoas dentro da empresa, né? O que que você utilizou? O que que deu certo? O que que eventualmente, você gostaria de replicar em outras oportunidades? Olha, isso deu trabalho, viu. Tenho que confessar que isso deu muito trabalho. Mas acho que o mais importante que a gente conseguiu fazer foi demonstrar realmente o propósito que a gente tinha. Isso era muito claro entre os fundadores. Então, na medida que as pessoas foram se desenvolvendo dentro da empresa, né, todos os nossos teve pessoas ali que começou como estagiário, começou como voluntário, e elas foram crescendo e se desenvolvendo dentro da empresa, elas conseguiram entender o propósito e conseguiram levar isso adiante. Acho que isso foi o mais importante e, aliado a isso, a gente deu todo o suporte para que elas crescessem. Nós proporcionamos ali o treinamento, proporcionamos ali, condições delas se relacionarem com o mercado, né, para entender como é que funciona lá fora também com o cliente, com tudo. E acho que isso foi criando esse ambiente para o líder se desenvolver. E o líder, eu acho que vale ressaltar aqui, falando sobre liderança do início, né, de um talento que foi crescendo, a gente nunca precisou apontar ninguém. Essa pessoa, ela foi se demonstrando. Essa pessoa, ela foi abraçando a causa, ela foi assumindo responsabilidade. Isso para mim foi muito legal na nossa trajetória. A gente viu pessoas que entraram no início da carreira e foram abraçando e assumindo responsabilidades. Você falou uma palavra algumas vezes na nossa conversa que foi propósito, né, Sim. que é algo que muita gente acha que é subjetivo, né, que tem dificuldade de encontrar. Como é que foi trabalhada essa questão do propósito, né, o quanto ele foi importante em tudo aquilo que a gente conseguiu construir? Uma coisa que dá muito suporte para o propósito na empresa é aquilo que a gente chama de elemento visual, né. A cultura, ela precisa de elementos visuais, então a gente trouxe o propósito e resumiu ele, e acho que isso a gente fez muito bem entre os fundadores, a gente resumiu esse propósito em uma única frase. E essa única frase, ela era propagada dentro da empresa por várias vezes. Isso foi mostrando para as pessoas onde a gente queria chegar. Isso foi mostrando para as pessoas o porquê da gente ir para o trabalho todos os dias. Então isso reforça ali todos os dias o sentido da coisa, né. A gente teve alguns desafios ao longo dessa trajetória, né, uma delas Muitos, inclusive. muitos desafios, alguns deles voltados na questão de talentos, né, de um mercado de tecnologia que estava super desenvolvendo novas habilidades, novas, profissões. E o que que você fez, né, o que que, foi utilizado para conseguir atrair esses talentos? Então, eu tive que inovar, né, essa foi a nossa questão. Eu criei do zero um programa de formação de novos talentos aqui em Goiânia, com o apoio de uma plataforma online, onde a gente disponibilizava para jovens que estavam em início de carreira na área de tecnologia, uma bolsa de incentivo, a plataforma para estudo e aulas presenciais à noite na empresa. Isso era um treinamento oferecido pelos nossos líderes, onde a gente ficava ali por alguns meses treinando esses profissionais e que depois eles vinham a ser convidados, né, dependendo do seu desempenho e tudo, eles podiam ser convidados para participar da empresa no futuro, ali como colaborador. Falando um pouco de liderança, né, a gente sempre acreditou numa liderança, por exemplo, isso sempre foi alinhado entre os fundadores, mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que talvez eu nunca tenha compartilhado com você, é o grande exemplo da sua liderança dentro da empresa, né, que mesmo antes de assumir essa parte de gestão de pessoas, instintivamente as pessoas já te procuravam para resolver coisas, internas da empresa, às vezes até coisas pessoais. E hoje, quase 10 anos depois dessa trajetória, uma coisa que eu acho muito bacana, são as pessoas que ainda te procuram, né, para te agradecer, para te ter como mentora, para te ter como referência. Sei que é impossível agradar todo mundo e que isso não aconteceu, né, com todos que passaram, mas é incrível a quantidade de pessoas que eu sei que ainda te procuram, que ainda te têm com muito carinho, né. O que que você acredita que foi o fator decisivo para influenciar positivamente na vida dessas pessoas, para que a gente pudesse, acho que eu posso falar, manter um legado de longo prazo com todo mundo que com muitas pessoas que passaram lá com a gente? Eu sempre tive comigo muito forte a questão do respeito.
eu sempre tive muito respeito pelas pessoas, então pela história delas, por quem elas eram, pelo que elas estavam ali buscando, eu sempre respeitei muito isso. E sempre que houve uma oportunidade para eu ser alguém que pudesse ajudar, que pudesse influenciar, que pudesse ser algo, positivo na vida das pessoas, eu sempre busquei ser. É claro, como você falou, não vai agradar todo mundo, vai ter momentos em que a gente vai ter que ali puxar uma orelha ou outra, vai ter que, né, trabalhar um pouquinho mais pesado, mas eu sempre consegui fazer isso muito bem. E eu até hoje eu trago amizades desse período, né? Eu consegui desenvolver relacionamentos que se tornaram amizades, que se tornaram carinho, que se tornaram parceria de pessoas que hoje estão fora da empresa, mas a cada conquista que elas têm, elas me contam, elas compartilham, elas me pedem dicas. Hoje eu tô numa carreira paralela aí com a maternidade, então eu vejo que isso me fez muito bem e também me preparou para ser a mãe que eu sou hoje. Então, você falou muito de elementos da cultura, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é: pacote de benefícios faz parte dos elementos da cultura? Com certeza, é um atrativo excepcional ali no momento do recrutamento, né. E como que foi a construção dos seus pacotes de benefícios? O que você testou? O que que foram os principais acertos ou os principais erros? Eu já tive muitas situações onde a gente colocou benefícios, erramos e as pessoas não utilizaram, né? Benefícios que a gente achava que entregava valor e que não entregava no final do dia. Outros que a gente nem apostava muito e eram bastante utilizados. E aí, sempre que a gente tinha um benefício que estava relacionado à necessidade do colaborador, isso fazia muita diferença. A gente percebia que o engajamento era maior e que as pessoas conseguiam enxergar valor no nosso benefício. E aí, acho que foi dessa experiência também que a gente conseguiu aí, né, ter, um novo caminho com a PIC, onde a gente traz um pouco dessa experiência que eu tive lá atrás relacionada a benefício e que hoje eu consigo, ajudar outras pessoas e outros RHs também a entregar valor para os seus colaboradores e ter o pacote de benefícios como algo atrativo também. Eu lembro que a gente testou muitos benefícios, né? Então, a gente tentou várias vezes acertar qual que era o pacote de benefícios ideal. Dá uns Uhum. exemplos pro pessoal de coisas que a gente testou. Sim, e eu acho que a virada de chave, inclusive pegando um gancho aqui, a virada de chave quando a gente conseguiu acertar no pacote de benefícios, foi quando a gente começou a ouvir os colaboradores. O que que eles gostavam, o que que eles estavam buscando nas empresas, o que que ia fazer diferença no dia a dia relacionado a necessidades. E aí tem alguns exemplos que são muito legais, né? Por exemplo, a gente tinha um benefício relacionado à cultura, onde as pessoas podiam ali comprar livros, games, algo desse tipo. E era o nosso benefício, assim, um dos mais utilizados e um dos mais amados que a gente tinha dentro da empresa. A gente tinha também um outro benefício que estava relacionado a treinamento, né? Isso era um pilar ali da nossa cultura, então a gente incentivou bastante que as pessoas estudassem, se aprimorassem, se aperfeiçoassem. E, claro, nada mais justo que a empresa incentivar isso e de patrocinar, de certa forma, os treinamentos. Eram treinamentos curtos e rápidos ali, né, em plataformas online que tem um valor acessível e a gente conseguiu disponibilizar. São 2 exemplos aí que influenciaram no nosso resultado e performance no nosso desempenho e que trouxeram engajamento dentro da empresa. E vamos falar exemplos de benefícios, né, que a gente teve no nosso pacote e que não deram tão certo assim. Sim, houveram alguns exemplos realmente que a gente via que o engajamento foi baixo. Eu posso citar aí como exemplo algumas plataformas, né, relacionadas a questões de saúde. Então, a gente via que a experiência do usuário não era tão boa. Isso realmente trouxe uma queda no engajamento. E há também outros benefícios aí relacionados a, por exemplo, a questão de plano de saúde, né? Tem uma preferência ali pela região, pelo atendimento. Então, tudo isso vai sendo adequado e adaptado dentro da empresa e ouvindo aquilo que os colaboradores estão relatando. Me traz algum exemplo de experiências que você considera, únicas ou experiências muito, exclusivas que você teve ali com benefícios? Bom, tem um case muito legal que eu posso contar aqui para vocês. A gente tinha uma plataforma de atividade física que incentivava a atividade física que tinha um baixo engajamento.
E a gente começou a pensar em formas de melhorar isso, né? Então a empresa disponibilizou uma bola de vôlei, e a gente alugou uma quadra que tinha uma vez por semana próxima do escritório, e a gente começou a ver as pessoas se cuidarem mais. Era um esporte coletivo, vôlei, futevôlei, onde as pessoas podiam se interagir mais, podiam conversar um pouco mais. O time teve um momento ali pós-expediente muito legal. E a gente viu que esse engajamento relacionado à atividade física começou a melhorar. Legal, muito bom te receber aqui, né? Então, nesse primeiro episódio. Agora a gente tá indo pro final, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente o que você tem feito agora, qual que é o teu momento, o que você tá construindo. Bom, eu tô aí numa jornada dupla, né? A gente tem um bebê de 11 meses, então eu me divido entre os cuidados dela e o apoio à empresa. Então a gente tá nessa nova jornada com a PIC. A PIC é o nosso negócio relacionado a benefícios financeiros, e é uma coisa que eu gosto de trabalhar, é uma coisa que eu gosto de atuar. Então eu venho trazendo toda a minha experiência que eu tive ao longo desses anos para dentro da PIC, para poder realmente contribuir e fazer a diferença. E agora eu tô nesse momento, né, de transição aí dos cuidados 100% da nossa filha para uma nova jornada empreendedora. Já que você falou sobre isso, conta pra gente o que que a PIC faz. Bom, hoje eu tô trabalhando com a PIC, né? A PIC, para quem não conhece, é uma plataforma que transforma crédito em benefício de saúde financeira. Então, é a nossa nova jornada empreendedora que a gente está trabalhando. Falar de benefícios é algo que eu gosto, né? É algo que eu tenho experiência aí de alguns anos de trabalho. E atuar junto aos RHs para conseguir novos benefícios atrativos e legais para as empresas também é algo que eu gosto bastante e espero poder contribuir. Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, e dizer que a gente tá indo pro final desse episódio e abrir pra você deixar aí seu comentário final. Eu só queria primeiro agradecer, né, o espaço, aí o tempo, né, participar de um projeto assim é muito legal pra mim, poder contar um pouquinho da minha história também é muito legal. E, claro, falar aqui que eu tô à disposição de você, RH, que tá buscando aí novos benefícios para sua empresa. Se quiser conversar um pouquinho sobre a PIC, quiser entender um pouquinho como que a PIC pode ajudar aí na jornada do seu colaborador, atender uma necessidade, estou à disposição, vai ser um prazer. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Recultura, esse podcast que serve para falar de cultura, engajamento, performance e resultados. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, nosso YouTube, Spotify, e enviar esse episódio para outros empreendedores, outros gestores que se interessam sobre esse assunto e que querem saber como que eles podem construir uma cultura que gera resultados, engajamento, performance e crescimento. Então, vejo vocês no próximo episódio. Até mais.